O que fazemos então diante da degeneração e declínio das instituições? O que a gente tem que fazer? Eu não sei, ele também não me fala. Acho que talvez ninguém saiba. Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham tendo um dia excelente, porque hoje a gente vai conversar sobre talvez o meu autor preferido, um dos meus autores preferidos. E contra todo o bom senso que existe, é um dos autores mais conhecidos, com alguns livros mais conhecidos que eu vou apresentar aqui pra vocês hoje no YouTube. Então espero que vocês estejam preparados, tenham tomado um bom café da manhã, porque a gente vai falar da Casa de Campo de José Donoso. Esse livro clássico, considerado talvez a obra-prima, ao lado de O Obsceno Pássaro da Noite, do autor chileno José Donoso, nos expoentes do século XX do realismo mágico latino-americano. Esse livrinho com essa capa bem amigável, aqui nem um pouco assustadora e estranha. Falando um pouco no Obsceno Pássaro da Noite, eu acho que não pode deixar de citar, esse aqui provavelmente é um dos livros que mais marcou assim, a minha identidade como leitor. É um dos melhores livros, na minha opinião, os meus preferidos. Eu sei que eu falo isso de tempo todo, mas acredita nesse, tá? Nesse aqui você acredita. Esse livro aqui, ele é impactante por causa que ele usa, acho que é a primeira vez que eu vi isso sendo realizado, usa recursos de subtexto para avançar a trama. É uma obra impressionante, ela é assustadora, tem uma linguagem incrível, eu ainda tenho que fazer uma review só desse livro, mas quando eu li isso aqui eu sabia que eu precisava consumir mais conteúdo do José Donoso, eu sabia que eu precisava ler mais desse autor, e sabendo que A Casa de Campo é um dos principais livros que ele escreveu, foi minha escolha natural de ser o próximo da lista. Esse livro em questão, ele me apresenta um problema, por causa que, ao mesmo tempo que eu tenho o objetivo de fazer uma resenha dele, eu quero falar sobre ele com as pessoas, é o tipo de livro que eu preciso, eu quero falar o menos possível dele também. Isso porque como ele trata de um livro muito desconhecido e é muito impressionante, é tentador deixar que o leitor descubra as coisas dele pela primeira vez. Porque cada coisa que eu vou te dar aqui é uma coisa que eu vou tirar de você na sua experiência desse livro. Então o desafio aqui, ele é bem delicado e um caminho muito estreito fazer uma review bem sucedida. E como você percebe, essa edição que eu tenho aqui é um pouco velha. Isso por quê? Por causa que esse livro está fora de publicação no Brasil. Essa é a coisa mais negativa deste livro e também deste autor. Tem pouquíssimos livros dele que estão publicados no Brasil e acho que praticamente todos estão fora de circulação agora, de publicação corrente. Então isso aqui eu comprei numa sebo, comprei na estante virtual, recomendo que todo mundo tente de alguma maneira fazer isso, porque realmente vale a pena você escavar as catacumbas da sua sebo local só para poder achar uma cópia como essa aqui, para poder ler esse livro, ler esse autor. Olha só o estado dele aqui, ó. Olha como se encontra a criatura. Todo acabado. Então o que eu vou fazer aqui? Eu não vou falar nada da trama, basicamente. Eu vou falar o mínimo possível. Vou falar o que você acharia lendo a orelha do livro, tá? E eu vou falar um pouco sobre os temas que estão por trás, estão debaixo da pele das aparências desse livro, que eu acho que são realmente aquilo que mais chama a atenção e que mais torna o livro interessante. Ao mesmo tempo eu vou escolher uma passagem para ler, apenas uma, que eu preciso mostrar para vocês como que o Donoso usa o recurso de linguagem dele, como é que ele escreve de uma maneira que é indescritível, é inigualável, assim, é um negócio que realmente te choca, te impacta e te deixa em estado de total, assim, palavra estupefato, talvez? Não tenho certeza, mas você fica desse jeito. Vamos lá, A Casa de Campo é um livro que mistura horror, surrealismo e realismo mágico, ao mesmo tempo que ele lida com temas sociopolíticos do Chile e também temas de revolução e contra-revolução. É uma obra extremamente alegórica e nessa alegoria ela retrata a falência, a degradação e a destruição de instituições tradicionais e todo o desespero que sucede. Esse livro também aborda temas como família, depravação, tirania, colonialismo, autoridade, conflito de gerações, o grande duelo do antigo contra o novo, o conflito entre aquilo que é realidade e aquilo que é imaginação e o que compõe o mundo que nós estamos vendo. Esse livro tem uma qualidade prismática incrível. A luz que você joga nele vai se refratar em uma miríade enorme de diferentes cores, na qual o que você colocar nele você vai ver sendo refletido de alguma maneira.
com uma infinitude de possibilidades. Sobre as qualidades alegóricas desse livro, eu acho importante destacar o seguinte: ele não é como a Revolução dos Bichos, por exemplo. A Revolução dos Bichos é um livro alegórico também. Só que ele é uma alegoria direta. Você consegue traçar um paralelo entre personagens e personalidades históricas. Você pode dizer que aquela é uma obra que representa a União Soviética stalinista. Você pode dizer que o Bola de Neve é o Trotsky. Você pode dizer que o Napoleão é o Stalin. Você pode fazer várias conexões como essa, que são conexões muito plausíveis e reais, muito diretas. Entretanto, esse livro aqui não tem a mesma filosofia. A gente pode, por consequência, dizer que A Revolução dos Bichos é uma obra muito mais limitada. Entretanto, ela não é pior por causa disso, é questão de escolha de estilo. Nesse livro, Na Casa de Campo, você tem uma aplicabilidade muito superior, você tem uma aplicabilidade quase ilimitada, porque você não pode dizer que ela se refere ao que seria, no caso, o Chile de Allende a Pinochet, entende? Você não pode fazer esse tipo de leitura, mas ela trata de um tema muito mais universal, que realmente como é que você faz uma transição, uma instituição tradicional para uma outra instituição, como é que as instituições, os governos, as repúblicas, os partidos políticos, como tudo isso se degrada, como é que a fonte de autoridade se degrada, como é que a tirania opera nesse caso, o que acontece. E no caso a imagem que é pintada, ela não é preto no branco. Isso é muito interessante, porque você sempre corre esse risco, principalmente com literaturas latinas, mas ela é muito mais cinzenta, de maneira que você consegue dialogar com essa obra de uma maneira muito mais profunda. No centro desse tema, o declínio das instituições tradicionais, você tem no centro a família. Porque a família nada mais é do que, talvez, a instituição mais tradicional que existe, a instituição base da sociedade. E esse livro traz essa alegoria com uma família no centro dela. Por causa que essa é uma família que, no caso, ela tem patologias, como várias famílias têm problemas psicossociais, e a partir desse ângulo, do ângulo familiar, que nós vamos conseguir ler e entender as mensagens dessa obra e na qual a história vai se desenrolar. Essa família em questão é a família Ventura. E ela é simbolicamente uma família extremamente tradicional no Chile. É uma família da mais alta e poderosa aristocracia. Uma família que tem propriedades, tem minas de ouro, uma família extremamente poderosa, bem vista, rica e muito idealizada. Mas não se preocupem, essa idealização ela é uma máscara e a gente logo vai falar sobre isso. A família é composta por 5 irmãos, como cabeça da família principal, e esses 5 irmãos têm em relação aos seus filhos o que somam 33 crianças. E essa família é coberta de problemas. É uma família totalmente disfuncional, doente, com um monte de maluquice. O tipo de coisa que a gente sempre ouve falar. Até mesmo nas nossas próprias famílias a gente sabe que existe algum tipo de problema. Aqui esse negócio é levado a um expoente muito absurdo. E você consegue ver diversas patologias enraizadas em todos os hábitos dessa família. Eu acho que o principal fator que é interessante até destacar é que essa família, ela vive numa rede de mentiras. Eles criam uma versão idealizada deles mesmos da realidade e eles agem como se aquilo fosse real, de maneira que estão todos participando de uma contínua farsa e que ninguém quebra essa ilusão. E isso é passado também para as crianças, no caso. Então você vê que é uma família que ela vive uma máscara. Assim, esse jogo de aparências é uma coisa que ela é muito absurda quando você lê. Quando você lê como é que essas coisas funcionam na prática. O que é importante não é você ser um bom pai, é você parecer um bom pai. O que é importante não é você ser uma pessoa honesta, é você parecer uma pessoa honesta. Tudo que importa é a aparência e como as pessoas veem você. E é interessante que esses personagens das famílias, elas sabem as coisas que são verdade, que são mentira, mas elas recusam a ver e elas interagem umas com as outras como se aquelas coisas fossem ruins para elas não existissem. Embora todos tenham consciência da realidade, existe um esforço contínuo e conjunto, coletivo, para suplantar aquilo. Trata-se de um teatro vivo incessante, 24/7. Então essa família ela passa o verão em uma casa de campo remota, isolada nas montanhas. Aí tem o nome Casa de Campo. E lá eles exploram o ouro de nativos, digamos que nativo-americanos, chilenos, certo? Que vivem nas redondezas, que vivem na região. Eles são como se fossem subordinados dessa família. Existe um folclore antigo ali que a família ela
trata como se fosse verdade e a realidade absoluta, de que esses nativos são descendentes de tribos de canibais. Esses antropófagos agora são mantidos sob controle dessa família, para que eles nunca mais se rebelem, para que eles nunca retornem aos seus antigos hábitos e costumes nefastos. Então a família, meio como um dever, mantém com uma mão de ferro o controle deles e explora deles o ouro dessas montanhas. Aí um dia esses adultos têm uma brilhante ideia, e essa ideia é: vamos fazer um passeio em um oásis que nós encontramos aqui perto, e vamos passar o dia fora, nós todos, sem as crianças, descansando e aproveitando uma bela cachoeira. Daí eles vão lá e saem para passar o dia fora e deixam as crianças, as 33 crianças, sozinhas, trancadas em casa. E é aqui que a história começa. E eu já vou levantar as bandeiras vermelhas sobre esse livro. Isso aqui é um livro de horror. Ele tem elementos de horror nele. E por conta disso, coisas horríveis e brutais acontecem. Da mesma maneira que a maioria dos personagens são crianças, nós podemos esperar que coisas horríveis e brutais acontecem com crianças. E que coisas horríveis e brutais são essas, meu Deus do céu? Vamos lá. Como é que eu posso falar isso? Acontece incesto, acontece assassinato, acontece violência sexual, acontece tortura, acontece um monte de coisa. E aí que eu preciso falar um negócio pra você, porque talvez isso aí te desanime totalmente do livro. Mas o que eu quero falar sobre a parte da depravação desse livro? Ela é usada como um recurso narrativo. José Donoso utiliza a depravação e a obscenidade para mostrar e para figurar a própria depravação moral e a degradação das instituições. Trata-se de uma retratação da queda do homem em relação à graça de Deus. E o que é interessante não é esses atos em si, não essas coisas que acontecem, mas sim a dinâmica e a relação dos personagens com estas coisas. E aí tem um segundo ponto importante também. Não é porque essas coisas elas estão aqui que isso quer dizer que elas são descritas de uma maneira, digamos que muito explícita. Na verdade, muito pelo contrário. O José Donoso é um escritor muito competente. Ele não fica abusando de descrições detalhadas de violência, gore, coisas relacionadas a sexo necessariamente, para poder prender o leitor. Ele não é esse tipo de autor. Na verdade, as passagens que ele usa são extremamente... Eu não sei como é que eu posso dizer isso. Elas são bonitas. Elas são bem escritas, elas são várias figuras são utilizadas de maneira que você não tem descrições diretas de nada. Mas o que acontece é que você, ao ler uma passagem que ela é extremamente bem escrita, com várias figuras de linguagem utilizadas que tratam de uma coisa horrível, você fica em choque por você estar lendo aquilo, por aquilo que está sendo retratado daquela maneira. Mas não é um choque, digamos que negativo. Você não fica, no caso, horrorizado com a mãozinha na boca. Mas você fica impressionado com a habilidade e destreza desse autor. José Donoso usa uma linguagem muito poética, muito bonita, muito barroca e delicada na hora de compor todas as cenas dele. E essas cenas na qual coisas ruins acontecem são nas quais esse estilo dele brilha mais. E para ilustrar para vocês, eu vou ler uma parte de um parágrafo apenas, que ele ilustra bem esse tipo de recurso narrativo sendo utilizado, e melhor do que isso, ele também fala um pouco desse tema das ilusões e das aparências que esses personagens vivem. No capítulo 4, esse capítulo conta a história do passado de um dos adultos, que é uma mulher chamada Celeste, que ela é cega. Lá vamos nós. Olegário era seu primo, 2 anos mais velho que ela. Desde sempre passaram os verões naquela casa, onde os profusos aposentos e o trêmulo parque conduziam a intimidades culpáveis, de modo que entre eles a combinação do ardil datava de há tanto tempo que a mentira não era mentira, pois se originara antes que a palavra definisse os contornos do bem e do mal. Nada em Marulanda, nem um vaso de flores, nem uma cornucópia, nem a coreografia das cerimônias familiares jamais mudava de lugar nem de forma, para que assim a memória de Celeste erigisse em verdade a farsa do mundo que não via. Seus passeios pelo roseral, sempre que plantava as mesmas rosas nos mesmos lugares para que Celeste se deleitasse reconhecendo suas cores, costumava fazê-los só. A precisão com que percorria as veredas era lembrança de sua infância, fixada na memória não pelo regozijo, mas pelo terror que queimou sua retina, consumindo-a e inutilizando-a ao ver o membro enfurecido de seu primo de 14 anos, que ia penetrá-la ao abrigo de uma monta de flores. Imprimiu ali sua obscena encarnação, que ocultou
suplantando-a a imagem de todas as coisas do mundo. É de arrepiar, eu confesso. Esse livro tem uma qualidade estética sobrenatural que deixam, de fato, uma marca na memória do leitor. Eu acho que eu nunca vou esquecer algumas passagens que eu li lendo esse livro. Certo? Então, os adultos, eles saem para passear e deixam as crianças em casa. E o que acontece depois? Bem, o inferno se solta, por assim dizer. Nesse momento, começa um pesadelo febril, no qual o surrealismo e o realismo mágico começam a despontar, como se fosse um vulcão em erupção. Mas aqui eu não vou falar nada pra vocês, não vou falar nada na verdade. Vocês têm que ler pra entender e ver o que eu tô falando. Mas uma coisa que eu acho interessante citar é que nessa história o tempo vai passar de maneira diferente pros personagens. Pros adultos, pras crianças, pra umas crianças e não outras vai passar de uma maneira diferente. De certa maneira que um dia pode ser um dia para um, mas pode ser anos para outro. Óbvio que esses detalhes acabam tendo todo tipo de consequência para a história, principalmente dos personagens, das tramas em si. E a respeito dos temas políticos abordados, tem um detalhe que é muito interessante, que destaca e diferencia esse autor dos demais. Ele não tenta te pregar uma mensagem. Isso é importante porque é muito comum na literatura latino-americana que todos os autores, principalmente no século XX, eles têm uma carga política e ideológica muito forte. Eles, querendo ou não, quando eles escrevem, eles colocam essa carga nos livros. E, de fato, Donoso tem uma carga política e ideológica. Ele tem um background de protestos políticos, de uma relação com o país e com a história do país dele. Isso não é uma coisa que vai ser negada aqui. Mas o ponto é que ele não transforma esse tipo de elemento em uma mensagem encaixotada em que ele passa para o leitor dele. Na verdade, ele gosta de pegar esses grandes arcos de temas, no caso de transição política, de conflito, e ele gosta de transformar isso em algo que é muito mais universal, de maneira com que você consegue, em qualquer contexto, ler, entender e ver realidade do seu próprio país, sua própria sociedade em funcionamento. E é interessante por causa que, no caso, os livros dele não são maniqueístas, não é preto no branco, não é o bem contra o mal per se, entende? Não existe uma entidade ontológica do boa e uma entidade ontológica má, e esse cara bonzinho que tem um raiozinho na testa representa tal coisa, e esse cara que é o Voldemort representa outra. Não, não é esse tipo de coisa. Ele não está tentando desenhar um quadro político chileno na qual os personagens eles aludem a personalidades históricas. Não é isso que acontece aqui. E é por isso que a obra é tão interessante e boa. Tudo está num caldeirão cinzento. Isso que é interessante. Em que nada é o que parece. Inclusive tem um certo personagem que ele é quase visto, principalmente no começo, como quase uma entidade proto-messiânica. E as expectativas não poderiam ser mais diferentes da realidade. E aqueles que eram os oprimidos, o que acontece quando eles tomam o poder? Tornam-se opressores? Qual é a resposta que existe da instituição vigente quando acontece o ataque, digamos que, de uma força opositora? Quais são as respostas? Quem são as verdadeiras vítimas aqui? Quem são os verdadeiros mocinhos? Será que existe algum? E esses temas abordados com extrema complexidade são muito legais porque são várias perguntas, né? E são perguntas que o José Donoso não tem a menor preocupação de dar nenhuma resposta. Então você não vai ler nenhuma resposta aqui. Não vai ter nenhum manual do que fazer, entende? Não vai ter Harry Potter mata Voldemort no final. Não tem nada disso. O que fazemos então diante da degeneração e declínio das instituições? O que a gente tem que fazer? Eu não sei. Ele também não me fala. Acho que talvez ninguém saiba. Devemos substituir as instituições, devemos reformá-las, devemos jogá-las fora e colocar uma nova revolucionária. Quem que sabe? E eu acho que talvez essa seja a única grande resposta que você pode encontrar além do Donoso. Porque não existe uma solução fácil para um problema complexo. E as crianças, elas são tentadas em acreditar numa solução fácil, proto-messiânica. E elas erram. E nós também, na nossa história política latina, não somos nós crianças que muitas vezes tentamos buscar alguma solução mágica e algum tipo de salvador que vai colocar agora e arrumar tudo. Não estamos nós na mesma posição daquelas crianças. E nesse diálogo, nós somos levados a justamente verificar que as pessoas que geralmente apresentam que têm soluções fáceis e boas e que agora vai tudo dar certo, na verdade elas não têm. A gente descobre muito rápido que elas estão erradas, na verdade. E porque essas soluções, elas geralmente incluem alguns tipos de predicados como para fazer um omelete sem quebrar alguns ovos. Só que aquela questão é que ninguém quer ser o ovo. Eu acho muito legal como esse livro conecta alguns pensamentos, por exemplo,
de ideais que são discutidos em outros livros, como em Dostoiévski, Crime e Castigo, na toda a moralidade do Raskolnikov, e dos ideais que ele acreditava, das consequências que tem sobre ele, e também a tragédia de Bruto em Júlio César de Shakespeare. Falando em Shakespeare, eu acho interessante citar uma coisa aqui. Nesse livro, as crianças têm uma brincadeira que elas fazem, que se chama A Marquesa Saiu às 5, que é uma espécie de teatro, uma novelinha, na qual cada uma das crianças tem um papel que deve interpretar em uma espécie de teatro vivo. É interessante que existem personagens de maior ou menor prestígio, de maneira que as crianças têm entre elas uma hierarquia, na qual a criança que é mais importante, ela tem um personagem na qual é o personagem central e principal dessa brincadeira. Enquanto as crianças menos agradáveis ou prestigiadas têm papéis bem piores que papéis secundários. E o legal é que as crianças se perdem nessa brincadeira, de maneira que elas passam a não conseguir mais entender a diferença entre a brincadeira e a realidade. Você percebe como isso aqui? É uma coisa muito parecida com a própria mentira que os próprios pais delas vivem. A própria família vive numa estrutura de ficção, de maneira que as crianças, se preparando para aquilo, criam uma brincadeira para emular essa mentira toda que os pais vivem naturalmente. De maneira que nesse livro, então, você acaba tendo ficção dentro de ficção. Uma peça dentro da peça. Um poema ilimitado. Como em Hamlet de Shakespeare, nós podemos dizer que os melhores atores do mundo em tragédia, comédia, história, no gênero pastoral, cômico pastoral, histórico pastoral, trágico histórico, trágico cômico histórico pastoral, com cenas indivisíveis ou com um poema ilimitado. Nem Sêneca conseguiria ser tão pesado, nem Plauto tão leve. Nas regras, mas também na liberdade, eles são únicos. Simplesmente incrível. E é isso, pessoal. Leiam isso aqui. Leiam Roça Donoso, leiam A Casa de Campo, busquem esse livro, cavem, vão nos sites obscuros da internet, batam na porta da biblioteca municipal, vão na sebo da cidade de vocês, achem esse livro, leiam esse livro, resgatem esse autor, isso aqui é ouro puro, isso aqui é melhor que qualquer coisa sendo publicada hoje em dia. Vão atrás de Roça Donoso, vão atrás da Casa de Campo, leiam e descubram o que acontece aqui. Tem tanta coisa incrível que eu de propósito deixei de fora, que vocês não podem, absolutamente não podem perder a oportunidade de mergulhar nessa obra, mergulhar nesse autor e atravessar esse emaranhado de tramas, mentiras, ficções e tragédias que são, talvez, um mosaico da história da América Latina. É isso, pessoal. É uma das minhas experiências literárias preferidas, os melhores livros que eu já li. Eu vou falar isso todos os vídeos, provavelmente, porque eu só falo de livros que eu gosto. Por favor, se você achou isso aqui interessante, compartilha com um colega seu, vai atrás do livro, dê um like, comenta se você achou esse livro interessante, se já leu Roça Donoso, se tem algum outro livro parecido que eu acho interessante comentar aqui também. Então é isso aí, se inscreva se não está inscrito, forte abraço, fiquem com Deus.